Meus queridos e amados irmãos, bom dia, a graça e a paz. Nós somos gratos a Deus por tudo quanto Ele tem feito e nós somos gratos a Ele porque Ele nos concedeu uma semana na Sua presença, em meio às tribulações, às lutas, em meio à grande pandemia que tem acontecido no mundo. Mas Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É isso que nos sustenta, é isso que nos alegra, né? Amém? Meu amado, eu quero já agradecer a você que está inscrito no meu canal, que o bendito Deus te abençoe. Você inscrevendo-se neste canal, deixando aí o seu like, deixando o seu comentário, é uma das coisas que me ajuda bastante, me dá mais entusiasmo, mais alegria em ver a quantidade de pessoas inscritas. É uma das provas, é um dos sinais em que o vídeo está crescendo, está desenvolvendo, mas isso só acontece se você me ajudar. Amém? Nós vamos ler a palavra de Deus e eu vos convido para nós lermos um texto na palavra de Deus que encontra-se lá em Marcos, capítulo 9, Evangelho de São Marcos, capítulo 9, no versículo 14. Nós vamos ler um assunto muito minucioso, muito importante neste dia. Diz assim a palavra de Deus: quando ele se aproximava dos discípulos, viera numerosa multidão ao redor e que os escribas discutia com ele. E logo toda a multidão, ao ver, tomado de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele entendeu os escribas que discutia com ele. No verso de número 19, então Jesus o disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? E até quando sofrerei? Trazeis o menino. E trouxeram-o e levaram a Jesus, e o espírito de imediato o gritou com violência e, caindo por terra, removia-se escumando. E quando perguntou Jesus ao pai do menino quando isso acontecia, respondeu o pai: desde a infância. Que o bendito Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Meus queridos, nós estamos vivenciando o mês de maio. E o mês de maio, na minha convenção, na nossa convenção batista brasileira, ela adota esse mês de maio como o mês da família, né? Hoje é o dia, amanhã nós estamos concluindo o mês da família, com especialidade o dia de hoje, e ali nesse texto em que nós lemos, nós deparamos com um homem, um pai de família que, muito angustiado, ele vivia. A Bíblia diz que ele tinha um filho, e aquele filho era atormentado 24 horas por um espírito maligno. É verdade. E o espírito mau atacava aquele jovem constantemente. A Bíblia diz que quando acontecia aquela crise com o jovem, a Bíblia diz que ele escumava, ele gritava, ele clamava, ele rangia os dentes.
a violência era muito grande, causada pela força maior, um espírito satânico. E Jesus perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece? E o pai lhe respondeu: desde a infância. Respondeu, e muitas vezes ele cai dentro do fogo, veja que agonia, na água para se matar. A Bíblia diz que aquele espírito mau perturbava tanto aquele jovem que ele caía no fogo para se matar, ele caía na água, ele rangia os dentes, ele gritava. Era muito sofrimento. Mas no versículo 23 diz que, versículo 23, versículo 22, e tu pode fazer alguma coisa, com compaixão me ajude. Então, aquele pai, ele diz a Jesus: Senhor, só o Senhor é quem pode fazer alguma coisa, porque ninguém conseguiu ainda liberar o meu filho desta angústia. Lá no Evangelho de João, no capítulo 8, Jesus diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aqui aquele homem acredita em Jesus. Ele disse: se o Senhor pode fazer alguma coisa, faça, porque ninguém consegue fazer, só o Senhor. Verso 23. Ao lhe respondeu Jesus: tudo pode ser possível ao que crê. Que coisa maravilhosa, né? Eu creio que o coração daquele pai agora estremeceu de felicidade. O pai, eu imagino, a minha concepção, que aquele pai disse: pronto, meu filho agora vai ser liberto desse mal. Quando Jesus disse, ao que respondeu Jesus: tudo pode ser possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrima. Os olhos daquele pai começou a lagrimejar, porque ele cria, era grande a alegria, a felicidade, né? E a Bíblia diz que ele disse: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Meus queridos, uma das coisas que nos fortalece, uma das coisas que nos ajuda, nos favorece, é a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia vai dizer: Jesus, vendo a multidão, correu e repreendeu o espírito. Vem a autoridade de Jesus. Jesus diz: todo o poder foi-me dado no céu e na terra. Em outras palavras, ele diz: toda a autoridade foi-me dada no céu e na terra. E Jesus repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo, o menino era mudo também, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais voltarás para ele. Glória a Deus. É Jesus, meu querido, é Jesus. Olhar para Jesus, confiar em Jesus. Como nós estamos falando de família, que alegria, né? O coração, aquela família passou a usufruir pela fé, através, quando aquele homem: Senhor, me ajuda na minha pequena fé. A minha fé é muito restrita, a minha fé é nada, mas me ajude. E a Bíblia diz que Jesus ali, ele expulsou aquele demônio. E aquele jovem agora, a vida mudou. O quadro mudou a história daquela família. Por falar em família, nós nos lembrar uma família muito amada, uma família querida que Jesus amava. Lá em João capítulo 11, exatamente a família de Lázaro, Maria e Marta. A Bíblia diz que Jesus amava muito aquela família. E a Bíblia diz que um certo dia Lázaro adoeceu. E Jesus estava bastante distante, a 4 dias de caminho.
até onde Jesus estava. E a Bíblia diz que Jesus ali, ele morreu. E agora mandaram avisar Jesus que Jesus estava morto. E que, aliás, digo que Lázaro estava morto. E Jesus ficou ali, como se bem tranquilo. Ficou ali, quando ele recebe a notícia, Jesus ainda fica ali 4 dias. Que coisa interessante, né, meu querido? Porque Jesus é o mesmo. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje, amanhã e sempre. E a palavra de Deus, meus queridos, ela nos relata que Marta começou a chorar. E Marta, depois de 4 dias, Jesus se aproxima. E Marta disse, Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Como se Marta estivesse dizendo, Jesus, a causa de meu irmão ter morrido é o Senhor, que o Senhor atrasou. Se o Senhor tivesse chegado mais cedo, meu irmão não teria morrido, a enfermidade não teria cometido a ponto de meu irmão morrer. E lá Marta disse, se o Senhor não tem atrasado, ele chegava. Meu querido, Jesus não atrasa, Jesus chega na hora certa. Jesus chega na hora certa. E ali Jesus sabia o que ele iria fazer. Ele iria demorar 4 dias, porque seria a hora do seu milagre. Seria a hora em que Jesus ali era 100% divino. E o povo teria que ver a autoridade, o poder de Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus chega, vai lá onde está Lázaro 4 dias, está de composição, não prestava para nada mais, tinha virado líquido. E Jesus ergue os olhos para o céu e disse, Pai, graça te dou porque tu és meu Pai, tu me escuta. E a Bíblia diz que Jesus disse a Lázaro, Lázaro, sai para fora. E a Bíblia diz que Lázaro saiu para fora, Lázaro se levantou, atado de faixas, pela cabeça, nos pés, no corpo. E Jesus disse, desatais as faixas e deixais que ele ande. Meu querido, Jesus é maravilhoso. E a Bíblia diz aqui que Jesus, ele é grande, ele pode tudo na minha vida, na sua vida. Nós temos exemplos também de uma mulher que tanto orou a Deus, clamava a Deus. A Bíblia diz, clama a mim, responder-te-ei. Eu gosto muito desse texto, lá em Jeremias 33, quando o Senhor diz, clama a mim, responder-te-ei, lá em 1 Samuel, capítulo 1, nós deparamos com uma mulher que ela orava a Deus constante. A Bíblia diz que ela não tinha filho e o sonho daquela mulher era ter um filho. Aquela mulher, o nome dela é Ana. Ela chorava amargamente, ela orava constantemente ao Senhor. Ela não saía dos pés do Senhor pedindo a Deus que Deus lhe desse um filho. Ela foi até taxada de embriagada. Mas a Bíblia diz, lá no capítulo 1, no versículo 10, ela diz, Senhor, se tu olhar para a tua filha e te compadecer da tua filha, e tu me deres um filho, eu entregarei ele para ti, ele será nazireu, na sua cabeça não se passará navalha, ele é consagrado a ti. E no tempo certo, Ana engravidou. Deus abriu a madre de Ana, e ali Ana deu um filho e apresentou a Deus e entregou a Deus. E nós vemos ali que o sacerdote Eli está cuidando de Samuel, e ali há um chamado de Deus, da parte de Deus para Samuel. Quando Samuel estava deitado e uma voz dizia, Samuel, Samuel, e ele dizia, Senhor, ia para o sacerdote, dizia, Pai, o Senhor me chamou. Ele disse, não, lhe chamei. Isso aconteceu pela primeira, segunda, terceira vez. Na terceira vez, o sacerdote ali disse, olha, Samuel, quando você ouvir a voz, você diz, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Samuel volta lá para o seu quarto, se deita ali na sua cama, e agora vem a voz, Samuel, Samuel. Ele disse,
Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E ali nós tivemos um grande sacerdote, um grande juiz. Muitas almas foram salvas, alcançou muitas pessoas através da oração. É muito importante, meu querido, a oração. Ore a Deus, clame a Deus. Conta-se uma história, me permita, de uma mulher, uma irmã, que ela orava constantemente pelo seu filho. Ela pedia às irmãs, às amigas, ao pastor da igreja: ore pelo meu filho. E ela orava para o filho, mas o filho era perverso, o filho era desobediente. E ela chegou ao ponto de perceber que nada mudou na vida do filho, quanto mais ela orava, mas o filho ficava rebelde. Amada irmã, amado irmão, você que está orando pelo seu filho, está orando pela sua família, não desista. Continue a orar, porque Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje, amanhã e sempre. E ela chegou e disse para as pessoas que não orassem mais. E um dia aquele rapaz teve um sonho. E naquele sonho ele caía dentro de um buraco, e aquele buraco era muito profundo. E ele estava morrendo. E ele perguntou à mãe o que significava aquele sonho. E ele disse que no sonho, quando ele estava lá na profundeza lá daquele buraco, a mãe jogava uma corda, ele segurava na corda e subia. Quando ele ia se aproximando da sua mãe, a corda se quebrou. A corda torou-se e aquele rapaz desceu à profundeza daquele buraco. Sabe o que foi, meu querido? A mãe deixou de orar. Não deixe de orar. Ore pelo seu filho, ore pela sua filha, ore pela sua família. E o que é interessante, meus queridos, no texto em que nós lemos, que depois que tudo acontece, aí os discípulos, aquele homem tinha clamado para que os discípulos pudessem expulsar aquele demônio, e os discípulos não puderam. Depois que está tudo pronto, aí os discípulos perguntam a Jesus, dizendo: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar o espírito mau? Respondeu-lhe Jesus: esta causa não pode sair senão por meio de oração e jejum. Jesus está dizendo: você precisa jejuar, você precisa orar, nós precisamos clamar. Nós estamos vivenciando dias difíceis, dias tenebrosos, e precisamos orar. Ore pela sua família, não despreze a sua família. Que o bendito Deus te abençoe, meu querido. Tenha um bom dia, fica na paz. Saiba que esta crise, essa dificuldade que você está passando, só sai por meio de jejum e oração. Que Ele te abençoe. Tenha um bom dia, fica na paz e até o próximo encontro.